Eu sou Michael Morgan, tenho 34 anos, e fui expulso da festa de 40º aniversário dos meus próprios pais, uma festa que eu paguei, depois que eles disseram à segurança para, e eu cito, tirem este mendigo daqui. Era uma noite fresca de Seattle, daquelas em que o ar do outono parece limpo e cortante nos pulmões, e as luzes da cidade brilham um pouco mais contra o céu escurecendo. Lembro-me de pensar em é agora. Esta é a noite. Uma esperança tola, em retrospectiva, mas estava lá, uma pequena chama teimosa no meu peito. Esta noite, pensei, eles finalmente me verão. Não a carteira ambulante, não o plano B confiável, mas eu, o filho deles. Eu estava parado do lado de fora do Lamy One, o tipo de restaurante que não tem preços no cardápio porque se você precisa perguntar, não pode pagar. O próprio nome parecia uma piada cruel que eu estava apenas começando a entender. Nas minhas mãos, eu segurava uma caixa pesada de madeira escura, sua superfície polida com um brilho suave sob as luzes da rua. Dentro havia 2 relógios Patek Philippe combinando, um conjunto para ele e ela, $5.000, um presente para meus pais, Richard e Elizabeth Morgan, em seu 40º aniversário de casamento. Eu havia passado o último mês orquestrando esta noite como uma campanha militar. Eu havia lidado com os fornecedores de comida, o florista, o quarteto de cordas. Eu havia dado o depósito não reembolsável de $18.000 eu mesmo, um fato do qual era lembrado toda vez que minha mãe ligava com uma nova pequena sugestão. Era para ser perfeito, um testemunho de suas 4 décadas juntos, um testemunho, eu esperava, do meu valor. Empurrei a pesada porta de vidro, uma rajada de ar quente me envolveu. Cheirava a óleo de trufa, vieiras seladas e dinheiro velho. O maitre, um homem alto e impecavelmente vestido chamado Jean-Pierre, com quem eu havia falado uma dúzia de vezes ao telefone, me deu um sorriso educado mais tenso. Seus olhos piscaram nervosamente além do meu ombro. Sr. Morgan, ele disse, sua voz um murmúrio baixo e discreto. Boa noite, Jean-Pierre. Acenei, segurando a caixa de presente. Só queria deixar isso antes dos convidados chegarem. Onde estão meus pais? Ele não respondeu. Não podia. Seu olhar estava fixo na figura marchando em nossa direção. Meu pai. Seu rosto era uma nuvem de tempestade. Sua mandíbula firme como granito. Ele não estava olhando para mim. Estava olhando para Jean-Pierre, como se o maitre tivesse pessoalmente ofendido. Há algum problema? A voz do meu pai ecoou, o som cortando o burburinho educado do saguão. Ele me ignorou completamente. Dei um passo à frente, forçando um sorriso no meu rosto. Pai, feliz aniversário. Ei! Ele me cortou com um movimento brusco e desdenhoso da mão. Seus olhos, frios e cinzentos como o mar de inverno, finalmente pousaram em mim. Não era um olhar de reconhecimento. Era um olhar de irritação, como se tivesse encontrado o chiclete no sapato. O que você está fazendo aqui? A pergunta ficou no ar, fria e cortante. Como assim? É a sua festa. Eu tenho o seu presente. Ele soltou uma risada curta e feia, um som como metal sendo rasgado. Ele se virou para o segurança parado perto da porta, um homem grande que de repente parecia profundamente desconfortável. Tirem este mendigo daqui, meu pai disse, sua voz pingando com um desprezo tão puro que era quase impressionante. Ele não é bem-vindo. A palavra mendigo me atingiu como um golpe físico. Sugou o ar dos meus pulmões. Eu, o homem que pagava a hipoteca deles, o homem que financiava os negócios fracassados do irmão dele, o homem que pagou pelo casamento extravagante da irmã dele. Um mendigo. Olhei do rosto do meu pai para o de Jean-Pierre, horrorizado. Vi alguns dos convidados que chegaram cedo olhando, seus olhos arregalados com aquela mistura única de choque e curiosidade mórbida reservada para os desastres de outras pessoas. A humilhação foi um rubor quente e doloroso que subiu pelo meu pescoço. Eu não discuti. Não levantei a voz. A chama de esperança no meu peito havia sido extinta tão completamente que não sobrou nada além de cinzas. Apenas dei um aceno único e apertado. Me virei e caminhei de volta para a noite fria de Seattle, apesar da caixa de presente ainda nas minhas mãos. Quando a porta se fechou atrás de mim, ouvi a voz do meu pai novamente, alta, clara e completamente triunfante, e finalmente, agora podemos começar. A caminhada de volta ao meu carro foi um borrão. Cheguei em casa no meu apartamento elegante e vazio com vista para o Lake Union. Era o tipo de lugar que gritava sucesso, cheio de móveis minimalistas e arte cara. Mas esta noite, parecia um túmulo. Caminhei até minha mesa, sentei e liguei meu computador. Abri um único arquivo, uma planilha que havia começado a criar anos atrás como uma piada sombria e privada. Chamava-se simplesmente Rastreamento de Apoio Familiar. Já estava preenchida com linhas de datas, descrições e valores em dólares. Rolei até o final e adicionei uma nova entrada, em 12 de outubro. Depósito da festa de 40º aniversário no Lamy 1. $18.000. Olhando para a tela,
Para os números frios e duros que representavam uma década da minha vida, senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva. Ainda não. Era um silêncio terrível e profundo. O silêncio de um motor que finalmente, depois de anos funcionando na reserva e orações, travou completamente. Aquele silêncio no meu apartamento era pesado. Era um silêncio que tinha peso e textura, cheio dos fantasmas de 1000 outros momentos, 1000 outros cortes, uma vida inteira me sentindo do lado de fora da minha própria família, olhando através de uma janela que era esperado que eu pagasse. Para entender o que aconteceu a seguir, você precisa entender a fundação sobre a qual aquela noite foi construída. Não era apenas sobre uma festa. Era sobre tudo o que veio antes, cada tijolo de desrespeito colocado ao longo de 34 anos. Minha mente voltou a um Natal quando eu tinha cerca de 10 anos. Foi um turbilhão de papel de presente rasgado e gritos de alegria. Minha irmã mais velha, Heather, a criança dourada, ganhou uma bicicleta roxa novinha e reluzente. Meu irmão mais novo, Eric, o bebê da família, ganhou o mais novo console Nintendo. Eram presentes chamativos e caros que foram exibidos para meus pais admirarem. Oh, Richard, olhe! Minha mãe havia arrulhado, radiante olhando para Heather. Ela não está uma figura? Essa é minha menina, meu pai havia dito, bagunçando o cabelo da Heather. Eu havia passado um mês inteiro no meu quarto, secretamente lixando, tingindo e entalhando uma pequena caixa de madeira para meu pai. Não era muito, mas eu havia colocado meu coração em cada detalhe, até economizando minha mesada para comprar uma pequena e ornamentada trava de bronze para ela. Na manhã de Natal, após o caos dos grandes presentes ter diminuído, timidamente entreguei meu pequeno presente cuidadosamente embrulhado. Ele pegou, deu uma pequena balançada, e rasgou o papel com um ar indiferente. Olhou para a caixa por um segundo, virando-a nas mãos. Oh, que legal, Michael, ele disse, seus olhos já se desviando de volta para o novo conjunto de tacos de golfe calava que minha mãe havia lhe dado. Muito rústico. Ele colocou minha caixa na mesa lateral, ao lado de uma pilha de papel de presente descartado. Nunca mais foi mencionada. Encontrei-a alguns meses depois na garagem, meio enterrada sob uma pilha de jornais velhos, já juntando poeira. Foi o dia em que aprendi uma lição dura, uma lição que definiria as próximas 2 décadas da minha vida. Meu esforço não tinha valor. Apenas coisas que vinham com uma etiqueta de preço tinham. Conforme cresci, essa lição foi reforçada repetidamente. Eu não era naturalmente brilhante como Heather, que parecia flutuar pela escola numa nuvem de charme e facilidade sem esforço. Eu não era o bebê mimado como Eric, cujo cada erro era recebido com um suspiro e um novo cheque. Eu era o trabalhador, o confiável, aquele que tinha que ganhar seu lugar à mesa. Então eu trabalhei. Trabalhei duro. Consegui uma bolsa para a Universidade de Washington, estudei finanças, e lutei para entrar numa empresa competitiva no centro da cidade. Aos 30, eu era um consultor financeiro bem-sucedido, especializado no mundo volátil mais lucrativo dos investimentos em tecnologia. Estava ganhando mais dinheiro do que jamais pensei ser possível. E foi quando as ligações começaram. Meu sucesso não era uma fonte de orgulho para eles. Era um recurso a ser explorado. Começou com a hipoteca da casa suburbana espalhafatosa deles. Michael, querido. Minha mãe diria. Sua voz como mel quente ao telefone. Seu pai e eu estamos apenas numa situação apertada este mês. Os impostos sobre a propriedade subiram de novo, você sabe como é. Eu sabia que não era uma situação apertada. Era um estilo de vida que eles não podiam pagar. Sustentado por cartões de crédito e as comissões minguantes do meu pai. Mas eu disse sim. E este mês se tornou todo mês, uma linha não dita no meu orçamento. Então veio Eric, meu irmão perpetuamente aspirante a empreendedor. Suas ideias eram sempre grandiosas. Seus planos de negócios sempre escritos em guardanapos. Primeiro, foi o food truck gourmet especializado em tacos Fugia. Dei a ele $50.000 como empréstimo. Ele nunca teve intenção de pagar de volta. Faliu em 6 meses depois que gastou a maior parte do capital numa pintura personalizada. Depois foi um aplicativo revolucionário para avaliar cafeterias. Outros $30.000. Nunca nem foi lançado. O último foi uma cafeteria artesanal em Fremont. Desta vez tentei intervir. Visitei o local meio terminado. Ele havia gasto uma fortuna em madeira recuperada e lâmpadas Edison Vintage, mas nem havia garantido um fornecedor confiável de grãos de café. Eric, olhe. Eu havia dito gentilmente, segurando seu plano de negócios bagunçado. Seus custos fixos são enormes antes mesmo de vender uma única xícara de café. Suas margens aqui são muito apertadas. Talvez você devesse reduzir, começar menor. Ele arrebatou os papéis de volta, seu rosto corando de ressentimento. Não traga suas coisas chatas de trabalho para isso, Mike. Isso é sobre paixão, sobre uma vibe. Você não entenderia. Seus olhos se estreitaram.
Apenas me diga se você está dentro ou não. A ameaça não dita estava clara.